Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o final do ano, a passagem de ano. E para falar sobre este assunto, eu quero dizer para você, não faça promessas, faça boas escolhas para o ano de 2021. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Pense comigo, chegamos no final do ano e sempre acontece a mesma coisa. Refletimos sobre a vida, sobre o que fizemos, nos arrependemos, pois dizemos a nós mesmos, poderíamos ter feito tudo diferente. E muitos fazem isso culpando a própria vida, como se eles não tivessem tido oportunidade para realizar mais e diferente. Alguém escreveu certa vez o seguinte: a caminhada de 1 quilômetro começa com um passo. Queridos, quando termina um ano, a gente fica pensando nas coisas que queremos realizar no ano seguinte. Então, começamos a fazer promessas para o ano que vai se iniciar. Mas a verdade é que as estatísticas mostram que a maioria das promessas feitas no final do ano não são cumpridas, porque as realizações, na maioria das vezes, são difíceis e demandam mudanças de atitudes. Mas estas mudanças de atitudes são intimamente ligadas às nossas escolhas, e não nas promessas que faremos para o ano que se inicia. Mas quero que você saiba, Deus quer fazer de nós pessoas vitoriosas no ano de 2021. Tenho toda a certeza em dizer que Deus quer fazer do ano de 2021 um ano melhor, de maiores conquistas e de realizações para a sua igreja, para cada um de nós, para a glória dele, para louvor do seu nome. A vida nos apresenta muitas escolhas, e até a escolha de crer ou não em Deus nos foi dada. O interessante é que para se alcançar uma vida de conquistas e realizações, começa com as escolhas corretas e não com as promessas feitas. Nesta vida ninguém escapa de fazer escolhas, e assim será também no ano de 2021. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, 19, que lemos, fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, o texto diz que temos uma escolha entre todas as demais que teremos que fazer no ano de 2021, que é a escolha pela vida, e escolher a vida e não a morte. Isto significa escolher crer e não duvidar, escolher obedecer e não desobedecer, escolher a vida e não viver somente nós mesmos, mas a nossa descendência. Aleluia! Não faça promessas para o ano novo, e sim faça boas escolhas. E para isso é necessário que eu e você façamos escolhas diferentes no ano de 2021, pois temos esta possibilidade de escolher melhor, pois para mim a escolha é um dom dado por Deus a cada um de nós. É uma ferramenta muito poderosa, pois Deus nos dá autonomia. Pois quando você escolhe, você tem autonomia de fazer a sua vontade. Queridos,
Não fazer a escolha é abrir mão do poder de escolher o destino do que queremos fazer. Deus sempre vai nos dar a escolha, mas Ele nos avisa eu e você. Você precisa escolher entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família. Outra coisa importante é falarmos a respeito das nossas escolhas para o ano de 2021. É que Deus, quando nos dá a escolha principal do ano de 2021, da vida e da morte, com isso, Deus está dizendo que quer fazer parte das nossas escolhas para a nossa vida no ano novo. Isso porque Ele quer que não escolhemos errado. Ou seja, como não temos como saber o que acontecerá, Ele está dizendo, me consulte, venha a mim e eu te ajudarei. Preste atenção, não faça promessas, consulte a Deus para as suas escolhas no ano de 2021. Busque a Deus antes de tomar atitudes no novo ano. Não haja por impulso, espere a resposta de Deus. Queridos, teremos muitas escolhas para fazermos no ano de 2021. Escolhas de âmbito familiar, de âmbito pessoal, profissional, muitas escolhas que vão ter impacto em nossas vidas, mas a principal delas está mencionada no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Aleluia! Amados, esta será a principal escolha que teremos que fazer neste ano de 2021. O que deveria ser fácil para nós que somos a igreja do Senhor, mas não será fácil não. A sociedade, o mundo estará nos forçando a não fazermos esta escolha de servirmos ao Senhor. Percebam, servir a Deus é uma escolha, jamais uma imposição, mas o mundo vai querer impor sobre nós a vontade do inimigo. O Senhor, através do seu Espírito, Ele vai convencer, vai cercar, vai te cercar, vai soprar, até sussurrar em nossos ouvidos. Mas a decisão do final é nossa, é minha, é tua. Não podemos escolher pelos nossos pais, filhos, cônjuges. Não podemos escolher por ninguém, a não ser por nós mesmos. Outra coisa que fica claro no texto de Josué é que servir a Deus quase sempre é remar contra a corrente. Ou seja, Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta será a grande escolha que teremos que fazer no ano de 2021. Pense isso, igreja. Amados, servir a Deus é uma escolha. Aleluia! Queridos, no ano de 2021 vai ficar evidente a influência da sociedade, do meio em que vivemos, para que eu e você não sirvamos ao Senhor, para que não firmemos a nossa fé em Deus. O Senhor estará levando a sua igreja a ter comprometimento com o Senhor. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Queridos, olha o comprometimento de Josué manifestado no texto. Um homem que durante 40 anos foi
fiel a um líder, agora ele se torna líder de todo o povo, mas diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com certeza, em 2021 será colocada diante de nós escolhermos outros deuses, mas a escolha de servir a Deus é que vai determinar as nossas realizações no ano de 2021. Aproveito para falar sobre o processo da escolha, o processo de pensar, de crer nos sonhos e de realizá-los. No ano de 2021, está às portas e com certeza Deus tem propósitos sobre a vida da sua igreja, mas precisamos entender a arquitetura do plano de Deus sobre a sua igreja. Quando um arquiteto constrói um prédio, antes ele pensa na sua funcionalidade, qual é o propósito daquele edifício. Percebam, o arquiteto tem a ideia, mas ainda não está vendo nada. O arquiteto, ele vê antes de realizar. Eu comparo este momento à fé, queridos, pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, primeiro vemos o invisível, sonhamos, perseguimos os nossos sonhos e realizamos. A maneira em que o invisível se torna visível, o mundo espiritual se torna visível. Por isso, alguém disse certa vez: os sonhos que se sonha só não tornam-se realidade, mas aqueles que sonhamos com Deus, Ele os torna em realidade. Aleluia! Deus quer trazer os nossos sonhos de 2021 para a existência. Deus tem sonhos para cada um de nós, para a sua igreja no ano novo. Deus é maior arquiteto de todos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que estejam pela terra. Deus teve a ideia e criou o homem à sua imagem, e Deus é criativo e nós também somos. Lá no livro de Isaías capítulo 46, verso 10, diz o seguinte: eu sou o Deus que desde o princípio anuncio o que está para acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia! Queridos, Deus está dizendo hoje: não faça as promessas para o ano de 2021, e sim deseje fazer para o ano de 2021 boas escolhas. Escolha como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que, como garante o livro de Isaías que lemos, o conselho do Senhor será conosco, e as coisas que ainda não aconteceram vão acontecer, pois o conselho do Senhor permanece para sempre, e Deus fará a sua vontade sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas no ano de 2021. Ou seja, por causa do nosso comprometimento com o Senhor, os sonhos, as realizações que Deus tem para a sua igreja vão acontecer. Deus faz muito além do que pedimos e pensamos. Aleluia! Lá no livro de 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Hoje, nesta nossa conversa de final de ano, Deus está dizendo à sua igreja: não faça as promessas para o ano de 2021. Peça a Deus
nesta passagem de ano, para Ele estar junto de nós, para que possamos fazer as melhores escolhas para o ano de 2021, pois assim poderemos ver confirmada a palavra de Deus do Salmo 17, verso 8, que diz: aleluia, guarda-me como menina dos olhos, e esconde-me à sombra das tuas asas, aleluia. Se escolhermos a vida para o ano de 2021, se a igreja escolhermos viver no novo ano, comprometidos em servir ao Senhor, Ele com certeza, seja qual for o momento em que tivermos que viver no ano de 2021, Ele nos guardará. Seremos como a menina dos seus olhos, estaremos vivendo à sombra das suas asas, debaixo da sombra do Altíssimo, aleluia. Como diz o livro de Zacarias, capítulo 2, verso 8, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter Ele a glória enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos meus olhos. Queridos, olha o que Deus está falando ao nosso respeito. Deus foi adiante das nações para tratar com elas e disse às nações: aqueles que se levantarem contra o meu povo estão se levantando contra mim, porque Deus olha para a sua igreja como menina dos seus olhos, aleluia. Não faça as promessas para o ano de 2021, e sim peça a Deus para Ele nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, verso 8, diz o seguinte: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça, aleluia. Queridos, somos hoje como a igreja do Senhor, o Israel de Deus. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja não vai perecer, somos filhos de Deus. Ele nos amou para nos tornar mais do que vitoriosos no ano de 2021, aleluia. Não faça as promessas para o ano, faça a escolha de você e a sua casa servirem ao Senhor, aleluia. No ano novo, creia e siga falando em alto e bom som para todos ouvirem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para o ano novo, não faça promessas que você não vai conseguir cumprir. Peça sim a Deus para te ajudar a fazer as melhores escolhas no ano novo. O mundo com certeza vai querer te fazer desobediente aos propósitos de Deus na sua vida. Faça a melhor escolha no ano de 2021. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Amados, o que vai determinar as nossas vitórias ou derrotas no ano de 2021 é nós crermos ou não no Todo-Poderoso. Quero terminar dizendo o que já falamos no início: o que determina as nossas realizações do ano de 2021 não são as promessas que fazemos, mas sim as nossas escolhas. Nestes tempos em que vivemos, mais do que nunca, o que vai determinar no ano de 2021 se seremos vitoriosos ou não são as decisões das autoridades constituídas, e sim a nossa escolha de, como igreja, continuarmos servindo ao Senhor, aleluia. Não faça promessas, faça escolhas, igreja, para o ano de 2021. E a melhor escolha é dizer: eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, oro hoje em favor da tua igreja,
para que todos nesta passagem de ano possam pedir a Ti que nos ajude a fazermos boas escolhas para o ano de 2021. E a melhor delas é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos, como igreja, deixar de confiar e esperar no Deus Todo-Poderoso, pois Ele nos ama e nos manteremos comprometidos com Deus e a sua obra. Se fizermos isso, com certeza será Ele o nosso Deus, o nosso protetor. Neste novo ano que se iniciará, o Senhor orará para nós como menina dos seus olhos, e Ele nos abençoará com toda sorte de bênção. Nesta passagem de ano, diga em alto e bom som: eu e a minha casa continuaremos no ano de 2021, seja o que acontecer, servindo a Deus. Aleluia! Deus abençoe a passagem de ano de todos os amados irmãos. A bênção do Senhor, aquela bênção que enriquece e não acrescentam dores, seja sobre a sua igreja neste ano e no ano de 2021. Amém e amém.